Muitas vezes nós temos baixa autoestima, realmente, devido a muitos reflexos negativos que a gente recebeu da nossa infância, mas a gente precisa parar e mudar a forma como nós nos vemos. Nós não podemos deixar mais que esses reflexos que a gente recebeu quando nós éramos criança ou quando nós éramos adolescentes, influencia a forma como você se vê hoje, influencia a forma como você trata a si mesmo hoje, as palavras que você fala para si mesma, a forma como você se trata, né? E muitas vezes as pessoas elas estão tão no automático que todas aquelas informações que ela foi recebendo negativas, exemplo, você não faz nada certo, você tem muita dificuldade, você é muito baguncenta, você, né? A gente vai recebendo e a gente vai tornando aquilo, acreditando naquilo e tornando aquilo uma verdade para nós. E aí a gente, quando chega numa fase adulta da nossa vida, a gente acaba acreditando nisso, né? Por quê? Porque olha, uma coisa que nós precisamos aprender, que pensamentos geram sentimentos. E sentimentos levam a comportamento. Então, a forma como eu penso, se eu penso que eu sou uma péssima mãe, o meu comportamento será esse. Eu serei uma péssima mãe. Se eu penso que eu sou uma péssima esposa, qual vai ser o sentimento? O meu sentimento será esse, que vai me levar a um comportamento de ser uma péssima esposa. Ou, da mesma forma, uma profissional. Então, não significa que você errar uma vez, se você de repente gritar com seu filho, de repente você fazer algo errado, né? De repente você perder uma venda, né? Que você é uma péssima mãe, uma péssima esposa, uma péssima profissional, né? Às vezes a gente erra e isso faz parte da vida, né? As nossas quedas, os nossos fracassos, as derrotas faz de nós, né? Inferiores. E aí a gente tem que aprender a nos aceitar, nos amar, identificar os meus pontos fortes, identificar também os meus pontos fracos, identificar o que eu posso fazer para melhorar. Não é assim? Eu posso melhorar, mas eu não sou perfeita. A gente precisa vencer o perfeccionismo. Muitas vezes o perfeccionismo ele nos atrapalha. E eu quero ser sempre a melhor. Se eu não for a melhor, não serve, né? E é isso, a gente acaba vivendo em uma condenação. Eu acabo me depreciando, eu acabo me sentindo, né, me desvalorizando, porque eu quero sempre alcançar o topo. E alcançar o topo é muito difícil, né? Ficar muito sempre no topo, né? É complicado. Será que você não vive se comparando com atrizes, com modelos? Às vezes eu atendo pessoas, né? E às vezes você tem dificuldade de olhar, de encarar, de reconhecer a sua beleza, reconhecer os pontos positivos as características que faz você única. E às vezes você vive se comparando com a outra pessoa. E olha, você tem que parar de se comparar, né? De repente com modelos, com pessoas que estão em um outro padrão, que existem. Se a gente buscar esse padrão de beleza que a mídia, ela tenta, né, nos colocar goela abaixo, nós sempre vamos nos sentir inferiores. Você conhece alguém que é muito parecida com a Gisele Bündchen? Você conhece, né, pessoas muito parecidas, né, com esses modelos, né, que estão em alta? Vamos falar, né, não sei se você conhece, né, as irmãs Kardashian e por aí vai. E aí, às vezes, a gente quer se, né, comparar a elas. E aí, devido a isso, a gente fica nos depreciando. Nós acabamos nos achando mais feias, né? Nós acabamos, né, não reconhecendo as qualidades que nós temos, né? E Deus fez cada uma de nós única. Deus fez cada uma de nós especiais. E aí eu quero, nessa live de hoje, que você possa reconhecer que você tem valor. E que você tem muito valor, né? E que você pare de focar somente nos pontos negativos. Que você pare de ficar focando, né? Olha, meninas, o nosso inconsciente, ele tem tanto poder sobre nós, tanto poder, que muitas vezes a gente nem imagina. Às vezes existem coisas que a gente recebe da nossa infância
e que fica gravado lá no seu inconsciente, que você nem faz ideia do tanto que isso te prejudica, o tanto que isso tem de repente te prejudicado. É como se nosso inconsciente ele fosse um armário. Dentro desse armário tivesse várias gavetinhas e aí é colocado dentro de cada gavetinha palavras, comportamentos, atitudes que nós fomos recebendo, reflexos que nós fomos recebendo da nossa mãe, do nosso pai, da nossa, dos nossos irmãos. É como se fosse um álbum de fotografia. Eu já falei aqui outras vezes, que a nossa autoimagem é um álbum de fotografia que você foi armazenando ao longo da sua vida. E aí a forma como você se vê, é conforme as fotografias que você foi armazenando, no seu inconsciente. E quais foram as fotografias que você armazenou? Será que elas são positivas? Ou será que a maioria delas são negativas? Será que não está na hora de você começar a rever, essas imagens que você gravou, que essas informações que você gravou, está na hora de você reconfigurar. Está na hora de você, de repente, sabe, a gente tem hora que a gente precisa abrir o nosso álbum de fotografia. E sabe aquelas fotografias que estão bem amarelas, aquelas fotografias que já estão bem... Tem algumas fotografias que elas vão ficando, elas acabam estragando. E de repente são essas fotografias, essas imagens que você foi guardando ao longo da sua vida, está te prejudicando hoje. Está na hora de você mudar. Mude as fotografias. Começar a colocar novas imagens. Imagens assim, Carla, só imagens positivas? Não, a nossa vida é feita de momentos bons, de momentos ruins, de altos e baixos, de morros e vales, não é? A nossa vida é feita assim. Mas muitas vezes nós focamos somente nos nossos defeitos. Muitas vezes a gente só foca nos pontos negativos. Eu falo muito sobre... Eu tenho um grupo sobre temperamentos. Eu falo muito sobre os temperamentos, E aí, muitas vezes, as pessoas não aceitam o temperamento que têm. Por quê? Porque elas focam só no ponto negativo do temperamento. E não, cada temperamento tem pontos positivos e tem pontos negativos. Mas o que você está focando? Qual a energia que você está colocando em qual? Nos pontos negativos ou nos pontos positivos? Eu quero falar para vocês sobre a história de Mefibosete. Você conhece a história de Mefibosete? Ele era filho de Jonatas. Quem era Jonatas, Era filho de Saul. E lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6, algo tremendo. Ele era herdeiro também, Ele era filho de Jonatas, que era filho de Saul. E aí, quando o rei Davi, ele assumiu o trono, na guerra, os Jonatas e Saul, eles morrem. E aí fica quem? Fica o filho de Jonatas. Mas naquele momento de agonia, o que a babá, o que aquela pessoa que cuidava de Jonatas, o que ela faz? Ela pega aquele bebê e com medo foge. Quando ela descobre que Jonatas e que Saul havia morrido, ela foge. Só que no momento em que ela estava fugindo, eu não sei se você conhece essa história, mas eu quero dizer ela para você. É uma história muito bonita, que retrata muito como nós nos vemos hoje. Então ela deixa ele cair. Ela deixa o bebezinho cair. O bebezinho fica o quê? Ele acaba ficando manco, Ele acaba tendo ele fica aleijado, com a queda dele. Então ele se sentiu o quê? Ele mesmo se menosprezava, ele mesmo se achava indigno. Só que Davi fez o quê? Fez uma aliança com Jonatas, quando eles eram muito amigos. E aí Davi pede para que eles achem um herdeiro, um dos filhos
né? Alguém, né, de Jonatas, ele descobre que o filho de Jonatas estava vivo e ele chama para ele para estar na sua presença. E olha só, eu vou ler para você rapidinho essa passagem de 2 Samuel, capítulo 9, de 6 a 8. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, comparece diante de Davi, prostrou-se seu rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi, e ele respondeu, sim, teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe toda a terra que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, olha o que ele diz para Davi, que muitas vezes nós mesmos, né, recebemos muitas oportunidades de Deus e muitas vezes nós falamos ou às vezes pensamos a mesma coisa que Mefibosete. Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então a imagem que ele tinha dele era de quê? De um cão morto, né? E aí eu quero falar para você algo, né, lá de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 19. Eu quero que você grave essa passagem. Se possível, anote. Anote essa passagem aí para você ter ela. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita, né? É santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Né? Acaso você não sabe que o seu corpo, né, é santuário do Espírito Santo que habita em você? Né? Você acredita que o Espírito Santo habita em você? Você acredita que o seu corpo, né, é santuário do Espírito Santo? Amém? Eu acredito, né? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, né? Você acredita que você foi comprado por um alto preço, que você foi comprado por Jesus? Eu acredito, amém? Então, o que ele fala aqui? Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E o que vem a ser isso, Carla? Glorificar a Deus com o meu próprio corpo. Glorificar a Deus com os teus dons. Glorificar a Deus com os teus talentos. Glorificar a Deus com as tuas habilidades. Deus, ele nos escolheu aqui na terra para que nós fôssemos representantes dele. Será que você tem representado Deus da melhor forma que você pode? Mas sem se condenar, sem se criticar, sem se autodepreciar, sem achar que você não é capaz, sem achar que você não consegue, né? Sempre se achando inferior às pessoas. Você se acha inferior às pessoas, né? Você se acha inferior, de repente, à sua irmã. Você se acha inferior à pessoa que trabalha com você, né? A um profissional, a outra profissional. Né? Nós precisamos aprender a viver com excelência. Deus, ele nos traz dons, Deus nos dá talentos, Deus nos dá habilidades e nós precisamos parar de nos autodepreciar. Nós precisamos parar de achar que nós não somos capazes, que nós não temos valor, né? Que nós somos insignificantes, que nós não sabemos fazer nada. Não, eu não sei fazer nada. Não, eu não tenho nenhum dom. Não, eu não tenho nenhum talento. Né? Às vezes você faz uma comida e de repente aquela comida não fica tão assim tão saborosa. Às vezes você queima um arroz, às vezes você queima o feijão e aí pronto. Nossa, eu sou péssima cozinheira. Né? Então muitas vezes nós estamos prontas para nos autodepreciar o tempo todo. Nós estamos sempre nos criticando. Né? Nós estamos sempre, né, pronta para apontar o dedo. Né? Eu quero falar para você que infelizmente nós somos nossos piores inimigos, né? Sempre procurando algo, né, para poder falar de negativo. Eu quero te perguntar que os pensamentos que você tem a seu respeito são pensamentos de bem ou pensamentos de mal?
né? Porque conforme você pensa, pensamentos geram sentimentos. Então, se você pensa que você né, que você não é capaz, é claro que você vai agir conforme você vai achando sempre que você não é, que você não dá conta, que você não consegue, que você não é capaz, que tudo vai te levar justamente para que você não dê conta, para que você não seja capaz.